Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, dando prosseguimento. Muito bem, então esta derivada pode ser reescrita de que forma? Precisamos disponibilizar espaço. Vamos verificar aqui o enquadramento da imagem. Muito bem, então essa derivada da pressão associada à curva BCD, aqui em relação ao volume, isso é aproximadamente menos 2 vezes A mais 6AB, aqui dividido pelo volume elevado a expoente 4 e aqui dividido pelo volume elevado a expoente 3. Vamos guardar esse aqui, separar, sublinhar esse resultado. E agora vamos calcular a derivada. Vamos admitir que a derivada dessa função associada à curva BCD, ou que representa a curva BCD, essa derivada em relação ao volume, é aproximadamente zero. Então aqui nós temos menos 2A dividido por volume elevado a expoente 3. Como que nós vamos escrever? Mais 6AB dividido por volume elevado a expoente 4. Isso aproximadamente igual a zero. Se pusermos o volume, ou quando pusermos o volume em evidência, aqui no denominador, nós podemos escrever 1 dividido por volume, aqui posto em evidência, e então nós temos menos 2A, mais 6AB, aqui podemos escrever assim, volume elevado a expoente 3. E então aqui nós temos volume, e isso é aproximadamente igual a zero. De modo que esse termo que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade, dividindo zero, e gera como resultado zero. Nós temos 2A mais 6AB dividido por volume, e esse volume é o volume associado ao ponto crítico. Vamos calculá-lo. Então aqui nós temos, passando essa conta, aqui nós temos 6AB, aproximadamente 2A, aqui dividido por volume do ponto crítico, e então divide 6 dividido por 2, A dividido por A, então esse volume do ponto crítico ele é aproximadamente 3B. Aproximadamente 3B. Certo, agora, cuidadosamente, nós já obtivemos o volume associado ao ponto crítico, 3B maiúsculo, e quanto que vale B maiúsculo? Vamos verificar quanto que vale B maiúsculo. Precisamos retomar aqui, consultar novamente. Então nós sabemos que B maiúsculo é igual a 4, número de partículas contidas no gás ou formadoras do gás, volume efetivo de cada molécula, e aqui para N mols, e aqui para N mols igual a 1 mol,
nós temos B igual a 4, o número de Avogadro, multiplicado pelo volume efetivo de cada molécula. E esta deve ser a substituição para nós encontrarmos o volume crítico, que é aproximadamente 3 vezes 4, o número de Avogadro, multiplicado pelo volume efetivo de cada molécula. Isso é aproximadamente 12, número de Avogadro, multiplicado pelo volume efetivo de cada molécula para 1 mol, considerando o que nós admitimos inicialmente, porquanto admitimos que se tratava da equação de Van der Waals para 1 mol, de um mol de par de moléculas compondo um determinado gás, então nós temos esse valor de volume crítico para 1 mol. Para vários mols ou para mais de 1 mol, então nós substituiremos por N, onde N é o número total de partículas, que é igual ao número de Avogadro multiplicado pelo número de mols. Muito bem. Vamos encerrar lá nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.